Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo esse podcast. E hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial, gente. Olha, eu vou ler aqui para você ter ideia. Idealizadora do projeto literário Mulheres Reconstruindo o Altar, empresária, escritora, terapeuta de mulheres cristãs, esposa do Paulo, mãe e avó do Arthur. Ela é uma querida, uma pessoa que tem feito um trabalho assim extremamente relevante e hoje a gente tem Nossas Histórias Curam com Neia Scioli. Neia, bem-vinda! Obrigada. Obrigada por você ter aceitado o convite, minha amiga. Fique à vontade. E aí, né? Eu quero saber um pouco mais de você. Quero saber como é que foi a tua história, quais foram os pontos chaves da tua vida, né? Tua infância, tua adolescência, a tua vida adulta, né? Me conta um pouco mais da tua vida. Quero agradecer a oportunidade, né, que foi me dada. Obrigada, Josi, por esse momento. Eu creio que Deus prepara a hora certa para todas as coisas. Eu estou muito feliz em estar aqui. A infância da Neia, né? Tudo começou, eu posso dizer assim, aos 7 anos de idade, eu recebi uma palavra que feriu a minha alma. Eu era apenas uma criança e eu fui uma criança muito doente. Eu tive um problema chamado nefrite aguda, onde os meus rins pararam. Meu Deus. E naquela época, eu tinha 55 anos, não tinha tratamento. Então eu fiquei inchada, os meus órgãos incharam, fui diagnosticada com essa doença, o médico falou, não tem cura, vai morrer, né? Meu Então Deus. foi um tempo muito difícil para mim, eu traumatizei, fiquei muito traumatizada com aquele episódio, onde eu vivi um milagre. Nessa época, estávamos em Natal, no Rio Grande do Norte, e não tinha tantos recursos, e eu recebi uma oração, e é interessante essa oração, que na minha mente, né, a pessoa chegou, e essa pessoa, eu imagino que seja minha avó, eu não tenho essa certeza até hoje, é verdade. E ela perguntou, você crê que Jesus pode te curar? E eu falei assim, eu creio. E realmente eu fui curada ali. Eu saí de pressão alta, porque essa doença ela aumenta a pressão, ela aumenta os órgãos, uma coisa horrorosa. E ali Deus me curou. Enfim, devido a essa doença eu fiquei muito magrinha e eu tinha muitas dificuldades no aprendizado. E eu tinha 2 irmãos maravilhosos, minha irmã Vânia, meu irmão Júnior, amo. Logo depois veio meu irmão Julinho, mas nesse tempo o Julinho não existia. E logo depois disso existia aquela diferença, porque eu tinha muita dificuldade em aprender. Né? Eu, com 9 anos, eu não sabia ler ainda. Eu não escrevia bem. Eu tinha uma dificuldade terrível, eu não entendia nada que o professor ensinava. E os meus irmãos, eles eram normais, né? Vamos dizer assim. Então, eles fluíam, passavam de ano, eu repetia. E eu fiquei me sentindo mal com isso. Eu acreditei numa palavra lançada. Quando eu ouvi que eu seria uma pessoa, ela é burra. Ela nunca vai aprender nada. Ela nunca vai ser nada. Porque as minhas notas eram ruins, de fato. E eu cresci assim, achando que eu era exatamente isso. Né? Satanás, ele sempre vai usar a boca de alguém para ferir. E com isso eu me feri. E acreditei que não tinha um bom relacionamento com nada, porque quando você se sente rejeitado é a porta de acesso para as suas dores, para as mágoas. A rejeição me consumia, porque eu achava que eu não era amada, que eu não era querida, que eu não era inteligente, né? E quantas pessoas sofrem disso, né? Com certeza. Como tem, eu acho que eu como psicanalista, estou me formando agora, fala muito nisso, né, dessa questão da infância, né? Sim. Como existe uma raiz, na psicanálise diz, né, Freud diz que
os grandes traumas vêm da infância, né? Então, muitas pessoas, inclusive eu, também passei por muitas situações assim de bullying, né? Eu até já fiz a minha entrevista aqui falando da minha história. Passei por bullying, passei por rejeições também em colégio, com os amigos, né? Então, e as palavras lançadas também. Essas palavras lançadas são terríveis. São setas do inimigo para tentar te derrubar de qualquer jeito. E na infância parece que a proporção fica maior, né? Parece que a gente acha mesmo e acredita nisso. E vai crescendo acreditando nisso. E eu acho que só Deus mesmo para transformar esse paradigma, tirar isso do nosso coração e nos fazer prosperar. E hoje você é uma escritora. É verdade. Então eu passei por esse momento assim infantil muito ruim. As minhas lembranças na infância foram lembranças difíceis. Houve separação dos meus pais, meu pai era militar, era muito ausente, porque ele viajava muito. Então, assim, uma série de coisas que me fizeram da Neia, eu vou dizer da Edneia, porque a Neia nasceu aos 40 anos, eu vou explicar por quê. Então, a Edneia, ela tinha esses complexos, ela tinha esses momentos ruins, ela não acreditava nela, ela não... Se ela falasse assim, vou fazer um curso, ela desistia. Eu era uma pessoa desistida de tudo. Tudo que eu começava, gente, eu não terminava. Porque é exatamente assim, quando a gente está ferida, quando a gente não acredita, quando a gente está, sabe, setada, que eu acho que isso é uma seta que Satanás joga no nosso coração, na nossa mente, a gente não consegue fluir, porque a gente acredita nas mentiras dele. E eu acreditava nisso, eu era exatamente assim. Nada fluía na minha vida. Todos se formaram, todos fluíam, todos cresciam e eu paralisada. E é importante você falar sobre isso, porque quantas pessoas que hoje estão assistindo a gente e por conta de palavras malditas, Sim. que geraram crenças limitantes, que geraram um padrão de comportamento errados e uma visão equivocada sobre si mesma, não consegue avançar. Homens e mulheres extremamente talentosos, que fazem coisas muito especiais, mas não conseguem acreditar que eles podem ser bons, que eles podem ter... Tudo é sempre para o outro. Quando a fala é sobre mim, alguém diz, nossa, mas você tem um talento para isso. Você nunca se observou, se olhou, como que Deus ele preparou você para essa empreitada? Não, isso não é para mim. Mas por quê? Foi construída uma crença limitante que gerou um padrão de comportamento ruim sobre si próprio e a pessoa ela vive nessa prisão às vezes durante a vida inteira. Verdade. Né? E com isso, a minha adolescência foi difícil. Eu não conseguia... Tudo, gente, é uma coisa incrível. Quando você se deixa levar pela palavra. E uma palavra, os pais precisam ter essa atenção, né? As pessoas que têm autoridade sobre a outra, né? Pastores, pais, marido, né? Precisa ter essa atenção, porque a palavra maldita, ela destrói sonhos. Verdade. Eu não tinha sonhos. Eu fui uma pessoa que eu cresci sem sonhos. Meu Deus. E assim, comecei a trabalhar cedo, aos 14 anos comecei a trabalhar, sem instrução nenhuma, não tinha instrução nenhuma. Eu me instruí já adulta. E me casei aos 18 anos. E quando você está ferido, nada dá certo na sua vida. Por quê? Um relacionamento a dois, ele precisa ser saudável. E se você não tem uma saúde emocional boa, não dá certo. Então, assim, não podemos culpar só o outro. Porque na maioria das vezes, né, a gente se posiciona de uma maneira onde o outro cresce. Então, eu tive um casamento, um relacionamento abusivo, e isso eu me deixei. Por que eu me deixei que eu falo isso? Porque nos calamos, aceitamos o primeiro grito, o primeiro empurrão, a primeira palavra. Né? Vou estudar. Para que tu vai estudar? Não vou trabalhar. Para que você vai trabalhar? Tu não serve para isso, não. Nossa. Né? Então, assim, você acaba aceitando. E, assim, o inimigo de nossas almas, ele sempre vai agir da mesma forma. Ele sabe onde te feriu. Sim. Ele só vai trocar as pessoas. Isso. Então, na infância ele usou alguém, na adolescência ele vai usar alguém, como adulto ele vai usar alguém. Exatamente. E se hoje dermos aquele vacilinho, exatamente, ele vai usar alguém. Vai continuar. Então, é necessário que a gente peça ao Senhor que ele venha, olha, travar os nossos ouvidos, nos guardar, né, dessas palavras que nos ferem. Então, eu fui muito ferida. Eu tive um relacionamento de 22 anos, onde foi muito difícil, e todo divórcio é difícil, né? E eu tinha tudo, eu era uma pessoa agarrada ao que eu tinha. Nossa. Então, assim,
tudo que acontecia dentro do meu relacionamento era muito difícil, mas eu era agarrada ao que eu tinha, aos meus bens, as minhas joias, as minhas roupas, a minha casa. Eu era agarrada àquilo. Então, a minha incapacidade de achar que eu poderia ter ou ser me fazia me agarrar ao que eu vivia. E não era fácil, era muito difícil. Uma Foi muito carência emocional, difícil, né? terrível, terrível. E logo, resumindo, né, porque é muita coisa, depois, aos 40 anos, eu me decidi, né? Eu falei, tá no tempo. Eu busquei muito pelo meu relacionamento, mas não tinha condição, porque não tinha, já não existia condição de continuarmos. Nenhuma. E eu me libertei, mas para eu me libertar foi muito difícil. Sim. Então, eu clamava ao Senhor, eu orava ao Senhor. Eu lembro que teve uma noite, era meia-noite, e tem esse hino, né, que fala: à meia-noite cantarei uma canção. Não tem um hino desse, né? Uhum. E ali eu orando ao Senhor, e eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, eu preciso ter uma vida normal. Eu preciso seguir, eu sou uma mulher, eu sou mãe, mas eu preciso ter uma vida normal. E ali eu senti, sabe, que Deus me deu a oportunidade de ter algo para mim. E Deus falou para mim: você vai se despedir de tudo. Nossa. E tudo que eu ouvia durante todo o meu relacionamento, porta da rua, serventia da casa, tudo que você veste, come, usa, é meu, foi comprado com meu dinheiro. Essas coisas que a gente sabe que todos falam para todas. Não. E nesse momento, assim, isso veio na minha mente. E quando Deus falou que eu precisava me despedir de tudo, eu deixei até o meu nome. Então ficou tudo para trás, tudo. E ali eu recomecei a minha vida aos 40 anos de idade, sem nada, Caramba. né? E Que com a coragem. cara, com a coragem e com Deus, porque com Ele. Sim. E nesse intervalo, nesse período, eu adoeci, eu fiquei com uma síndrome do pânico, porque foi muito difícil para mim. Eu vivia um mundo e de repente eu tinha um outro mundo. Você ter tudo e de repente, no outro dia você não ter nada, mas quando na verdade a tua realidade era que você não tinha nada, É importante você falar sobre né? isso, porque a crença de merecimento, ela é baixíssima quando nós não sabemos quem nós somos, né? Quando a gente tem a nossa identidade totalmente deturpada, totalmente avariada, né, pelo inimigo, a gente cresce exatamente colocando tudo em desordem. O ter é mais importante do que o ser, o fazer vem antes, quando na verdade você precisa ser para poder fazer e assim você ter, e nunca o contrário, né? Porque quando você não tiver e não conseguir fazer algo, o que que você vai ser de verdade? É verdade. E passa uma coisa meio negativa também, uma coisa meio artificial, né? As pessoas. Eu estava até colocando um post hoje falando sobre isso. Se você quer vender alguma coisa, você quer passar alguma coisa, você tem que passar o que você vive, né? Algo realmente verdadeiro, né? É Não verdade. algo que é só para. E é interessante que a dor ela sempre se esconde. E quanto mais eu sofria, quanto mais eu vivia aqueles momentos terríveis, emocionalmente falando, era o momento que eu mais me arrumava, que eu mais me vestia, sabe? Que ninguém podia imaginar o que a Edneia passava. Nossa, Porque uma as máscara, pessoas né? me viam dentro de um carro bonito, de roupas maravilhosas, perfumes maravilhosos, ajudando todo mundo, porque eu sempre fui assim, mas só eu sabia o que existia dentro de mim, o vazio que existia dentro de mim, a necessidade que existia dentro de mim. E Deus ali me deu uma sabedoria, né, fora das letras. É interessante, porque até então não tinha instrução nenhuma de nada. Nada. E nunca é tarde para você iniciar, você fazer seus sonhos, sabe? Eu enterrei todos, tudo era enterrado meu, porque eu não tinha força. E graças a Deus, aos 40 anos, assim, eu nasci, né? E eu falo que Deus me deu um novo nome. Hoje eu tenho um marido maravilhoso, né? A Neia Cioli nasceu, né? E eu consegui conquistar coisas que durante toda a minha vida eu não tinha conquistado, porque eu passei a me olhar no espelho e acreditar em mim. Você pode, eu posso. O Senhor falou que eu posso todas as coisas.
Então, não há limite para mim hoje. Eu posso. E como é que foi a tua conversão? Então, eu Cristo? vim de lar cristão, né? Ah, sim, Eu, você já. eu vim de lar cristão e durante todo esse período eu fiquei afastada. Eu retornei para o Senhor voltei a caminhar aos 35 anos. Foi onde foi o período da busca, né? Do relacionamento dar certo. E não teve condição. E depois que eu casei, aí eu assumi, né, a responsabilidade com Deus. Foi quando eu conheci o Senhor, de verdade. Eu conhecia Deus de verdade. Eu orava, eu tinha uma amiga que ela falava assim, Neia, nunca deixe de orar. Você pode estar fazendo tudo de errado, mas não deixa de orar, minha amiga, porque Deus tem uma grande obra na sua. Não se afasta dele. Fale com ele tudo que você sente, É tudo que isso. você precisa. E eu aprendi isso com a pastora Marinette, que é uma pessoa que eu amo demais. Foi minha amiga. Deus sempre levanta alguém para você. Sim. Ela foi a minha Ruth. Que bom. E depois disso, eu comecei na igreja, né? Já assumi um departamento de mulheres. E ali começou tudo. Foi quando uma promessa aos 12 anos de idade, né? Fui batizada com o Espírito Santo na igreja da minha avó, numa reunião de oração à tarde, onde eu não busquei. E naquele momento ali, falando em línguas, foi algo Tremendo. lindo que eu vivi. E Deus usou alguém e falou: Deus vai preparar você para muitas mulheres. Eu tinha 12 anos de idade. Olha isso. E quando eu cheguei de frente para esse departamento, eu lembrei, porque Deus faz você lembrar. Sim. E eu não imaginava que não iria parar, porque é difícil trabalhar com mulheres, gente, não é fácil, né? Sim. Sim. É difícil. Certo. Enfim, Deus dá graça e a gente vai fluindo. E 2017, eu fui acometida de um tumor no reto. Foi onde nasceu o Mulheres Reconstruindo o Altar. Foi benigno, graças a Deus, mas foi foi um período de dor. Eu gerei esse projeto na dor. Nossa. Foi Deus não desperdiça absolutamente terrível. nada, né? E Até ali projeto. foram 4 meses de cama, onde eu não podia me levantar depois da cirurgia, porque precisava tudo se refazer, né? Uhum. Foi uma coisa assim bem delicada. E foi muito difícil, foi com lágrimas, e Deus falou: você vai escrever. E eu fiquei pensando: Senhor, eu vou escrever o que eu não sei nem escrever. Uhum. E o Senhor falou assim: você vai escrever. Escreve um pouco da tua história. E ali eu comecei a falar um monte de mágoa, um monte de tristeza, um monte de coisa, Que sabe? estava dentro do teu coração. Tudo que estava dentro de mim eu fui colocando para fora naquele livro, achando que ia ser ele. Uhum. E ali falei. Quando eu terminei, foi assim: tá pronta. Deus falou assim: agora você vai rasgar isso, agora você vai escrever o que eu quero. Eita, olha aí, ó. Então, assim, ali eu fui curada. Deus me Amém. curou para que eu Sim. pudesse trabalhar. E aí eu lancei um livro, foi uma benção, uma editora em São Paulo. Foi muito bom esse livro. Um livro que, se vocês leem, ele não tem experiência de nada. Foi aquela coisa de cama, foi aquele tempo difícil, foi aquela coisa assim, mas que teve tanto retorno, porque é uma coisa tão simples, um vocabulário tão simples, palavras tão simples, uma coisa assim tão que as pessoas assim mais cultas vai ler, não acha graça. Mas era para alcançar aquela que era como eu. É E eu isso. entendi o que Deus quis fazer na minha vida a partir daquele momento. E são com essas mulheres que eu trabalho hoje. Não é para não é para quem é estrela, é dar nome para quem não tem. E como Eita. isso aconteceu? Eu fui convidada a fazer uma antologia pela pastora Cris Panslem. Ela é escritora também, é uma pastora. Tem tempo que eu não vejo a Cris, mas tudo começou com ela. E 2018, nós lançamos um primeiro livro, né? Foi uma escrita que eu fiz, Viagens Fantásticas, volume 5. E foi uma experiência que eu tive com a Cris, e a Cris falou: né, estuda. Você tem jeito, estuda. Só que a Cris me ajudou. Olha isso, Deus sempre coloca alguém, A né? Cris, ela me fez ver que eu poderia, Maravilha. sabe? E hoje eu sou a Cris de muitas meninas.
É sobre uma mulher que levanta a outra, né? É Exatamente. sobre uma mulher que ajuda e ajudar a outra não vai tirar nada de você, muito pelo Nada, nada, contrário, nada. né? Nada, nada. Olha, eu posso dizer que eu também aprendi muito com as mulheres. Eu posso dizer que eu fui muito abençoada. Eu tive muitas Noemis, né, na minha vida, muitas mulheres que me conduziram, disseram o que tinha que fazer, né? Desde que eu me converti há 20 anos atrás, eu vejo assim claramente hoje, até pessoas que não eram da igreja, mulheres que eram amigas minhas, mas que no detalhe, nas coisas, assim, questões de organização, Sim. questões, hoje eu tenho aprendido com a minha sogra, questão de organização de casa, de deixar os detalhes, sabe, de observar os detalhes. Eu vejo o quanto é rico a amizade entre mulheres. O diabo, ele faz de tudo para destruir essa amizade. Mas aqui a gente tem resgatado isso, né, Josi? E eu Isso. tenho visto isso e eu gosto até de. Eu faço questão até de exaltar a minha amiga, porque hoje em dia não existe isso. É muito Difícil. difícil uma É amiga te verdade. exaltar. Eu vi a tua. Foi tu que escreveu pra Josi. Não, Achei lindo. não é Não. só para ela. Então, mas eu Porque a achei gente lindo. aprende Mas eu isso. acho Foi lindo. lindo, foi de coração. Por quê? Foi lindo. Porque é raro ver mulheres elogiando outras. Sim. Assim, eu fico de cara, porque os homens, É porque eles elas. falam um com o outro, É. tu é o cara, tu é isso, tu é... Mulher não fala, sabe? E eu acho lindo isso, porque Porque a elas gente... ainda não conhecem o lugar delas. Exatamente. Tem aquela exatamente. preocupação, existe uma concorrência, elas tiram a união para concorrer. É. Isso é diferente. A gente tem uma inserção cultural exatamente que cooperou para essa visão de você estar sempre competindo, de Isso. você ser combativa, né? A mulher ela tem que estar competindo com a outra, seja na beleza, seja na família, ela tem que ter, ela foi fomentada como meio de sobrevivência. E agora a gente tendo clareza, primeiro daquilo que a palavra nos ensina sobre ser auxiliadoras e sobre quem nós somos, a gente vê quanto tempo a gente perde combatendo, quando nós poderíamos estar juntas, fazendo juntas. Verdade. Isso não vai tirar nada de mim, muito pelo contrário, me acrescenta. Ninguém faz nada grande sozinho. Se você está fazendo alguma coisa grande, Tem que ter. entendeu? Tem que Tem ter de ter conjunto. alguém. Se você está dizendo, eu fiz algo grande, se fez sozinho, não é grande. Porque a gente precisa uns dos outros para desenvolver tudo. E às vezes as mulheres, elas veem uma mulher se destacando, Deus ele abençoando. Aquilo dali deveria ser um incentivo. Poxa, se Deus fez na vida dela, ele pode fazer na minha. Eu sempre falo sobre isso. Cara, se Deus ele está elevando essa mulher a esse lugar, se ele está abençoando, abrindo portas, prosperando, é real aquilo que a palavra dele diz Verdade. sobre abençoar os seus filhos. Então eu preciso aprender com ela. Porque talvez algumas coisas não tenham ainda acontecido na minha vida, porque eu não aprendi o que essa mulher aprendeu, porque as dores dela fizeram ela enxergar valor, fez ressignificar alguma coisa, e muitas das vezes eu não vejo isso em mim. E aí a gente quer falar daquilo que a outra tem, mas não sabe o caminho que ela trilhou. Exatamente. É muito fácil chegar e ver uma mulher brilhando em alguma área da vida, seja profissional, ministerial, sentimental, mas você não sabe as renúncias que cabem por trás daquela posição, você não sabe o que ela tratou com o Senhor e tudo que ela viveu até chegar àquele momento, porque a gente vê o momento pronto. Verdade. É igual a Néia, as pessoas veem a Néia no lançamento, casa cheia, todo mundo aplaudindo, presença de Deus sendo derramada do ambiente. Eu falo até pro Cláudio, eu peguei uma foto do último lançamento, eu falei assim, gente, eu dando lugar com força, cadê o profissionalismo da editora? Foi por água abaixo. O Cláudio Josi, você tem que fazer o nosso comercial com a Nanete, chama, mas eu não consigo. Na hora ela me dá um minutinho lá para eu falar, em vez de eu falar, eu lanço uma palavra, a pregadora chega na tremendo. frente. É Mas muito por quê? forte. Porque é para ele. É isso. O que né? acontece depois disso? Aí, no lançamento de um livro de uma amiga, 2000, já foi agora, acho que foi 2022, nós estávamos juntas e aí a pastora Adriana Homem, amo você, ela me convidou para idealizar um projeto junto com a pastora Vani, que é alguém também que eu amo muito. São mulheres de visão, mulheres que apoiam, que te incentivam, que acreditam em você. E aí eu idealizei um projeto com elas, foi maravilhoso, Mulheres Reconstruindo. Tinha que dar esse nome, a Vani apoiou e foi bem bacana. E ali
nós conseguimos fazer um bom trabalho, 20 mulheres. E aí Deus falou, você vai seguir. E preparou tudo. Foi algo assim abençoado. Nós fizemos alguns trabalhos, e não é fácil você trabalhar com meninas, você juntar essas meninas, porque o problema não é você materializar, sabe? Eu não consigo trabalhar assim. O meu grupo é um grupo que tem intercessoras, que tem oração, que tem busca. É por isso que no lançamento há a presença de Deus, porque nós nos envolvemos no espiritual. São livros para curar. O objetivo é cura. Eu fui curada nisso. Eu paguei preço para isso. Eu falo lá atrás, o que aconteceu foi isso. Eu fiquei doente. É cura. Então, muitas vidas, muitas pessoas já têm declarado cura através desse projeto. Tem meninas que falam, né? Eu escrevendo, Deus me fez lembrar e ali eu chorei. Isso eu escuto sempre. Sempre a gente ouve isso. Ali eu chorei, Deus me curou. E eu falo assim, é verdade, porque Deus só trata com você, só trata através de você depois que você está curado. É isso. Porque a mulher, quando ela não está curada, ela fere. Exatamente. Com certeza. Então tem. E assim, é maravilhoso tudo que Deus tem feito, mas por isso, porque é para Ele. Eu quero aproveitar aqui, ó, você, olha aí, chamada Joquebed, deixa eu fazer meu jabá, né, gente, por favor, tá? Ó, Editora Do, maravilhoso esse livro, foi o primeiro lançamento que a gente fez com a Né, foi tremendo, eu fui muito impactada, porque é um trabalho que dá muito prazer. Esse daqui eu chorei, tá, gente? Esse daqui eu tava lá, meu marido me chamando a atenção, você não pode chorar no dia do lançamento do livro, você tem que fazer comercial, mas, gente, não dá. Só se você realmente está com o coração muito de pedra mesmo. E você vendo os testemunhos das mulheres no dia. Como é que é o nome? A dor? Isso. Me fez viver. Me fez viver o extraordinário. Ó, chamada Joquebedes. Ela fazia uma chamada assim: a fulana quebrou o silêncio e trazia ali a mulher para falar sobre. Esse daqui também, A Dor Me Fez Viver o Extraordinário. A gente fez o lançamento desse aqui agora no último sábado. Foi lindo demais o que Deus preparou. Mulheres que anunciam. O que, que você tem anunciado? O que, que sua vida anuncia? E tararã, tararã, tararã. Dia 12 de abril, ó, já quero te convidar para esse lançamento aqui. Recomeçar, gente. Tá lindo. Lindo. A Nela tem muito talento para fazer o que ela está fazendo, né? Sabe, né? Eu admiro muito aquilo que Deus ele lhe confiou nesse tempo. Eu vejo lá as famílias, as mulheres, como que elas ficam realmente envolvidas. Cada livro, a gente vê mulheres que a gente já está acostumada, são preletoras, pregadoras, né, palestrantes. E a gente vê também irmãs que, se não fosse uma oportunidade dessa, nunca ninguém... Eu lembro de um testemunho de uma que me impactou muito, falando sobre que o nome dela estava sendo conhecido porque uma das pessoas do livro era uma missionária e ela estava rodando o mundo e gente, sei lá, acho que do Chile, de outro lugar, estava sabendo sobre ela. Né? Uma pessoa que era do interior, uma dona de casa, sabe? Então, assim, isso é muito lindo, isso é muito precioso. E é interessante esse projeto, que ele não está só aqui no Rio. Nós temos nós temos pessoas do Espírito Santo, nós temos meninas de São Paulo. São Paulo é pertinho, né? Mas eu tenho um projeto que está vindo agora para maio, tem meninas de Mato Grosso do Sul, Brasília. Maravilha. Né? Tem outros estados também que eu não estou com Minas Gerais, né? Recife, interior de né? São Paulo, interior de São Paulo, Taubaté, assim, tá indo. E só Deus faz isso, não é, Néia? É o Senhor. É isso. Né? E é interessante também de todos esses, a gente sempre tem, eu costumo dizer que elas até brincam às vezes comigo, a gente precisa ser degrau para alguém. É isso. Estender a mão. Mesmo que essa pessoa vá mais longe que você. Como a gente só não pode atropelar isso. Porque o tempo de Deus ele é perfeito. Esse livro... Opa! Aí eu sou toda estabanada, né? Tem que ser a minha. O livro Mulheres que Anunciam, eu levantei uma idealizadora nesse livro, que é a Jéssica Falheiro. Eu tenho que falar dela. Eu preciso falar dela. Foi uma menina que Deus me deu no lançamento. Fala com ela. Estende a mão para ela, põe o degrau para ela. E assim eu fiz. E em cada lançamento é interessante que Deus tem me dado meninas para isso.
né? E a Jéssica fez um trabalho maravilhoso juntando essas meninas, e olha que aguentar a Neia não é fácil, porque eu sou muito detalhista, não pode, vamos, não vamos, não, isso pode, não, isso não pode. E ela é aquela pessoa obediente, gente, que coisa linda, é você entender o que Deus tem, o que Deus quer, o que Ele vai fazer. Quando a gente Coração entende disponível, isso, né? você há uma harmonia, não tem discordância, tem apoio. E a Jéssica foi essa pessoa para mim, de apoio. Ela aceitava as instruções, as ideias que vinham dela, eu aceitava as ideias que vinham dela. Então, assim, por quê? Porque o Senhor estava no negócio. Isso. E obedecer à voz do Senhor é tremendo. Então, assim, espere o tempo do Senhor, ele chega, né? Porque ele conhece o coração da gente, né? E durante esse tempo, né, que você está trabalhando com mulheres, né, como você falou, é um desafio, né, porque a gente também trabalha com as mulheres feridas, e é um desafio porque tem filhas que ainda não sabem que são filhas. Enquanto elas não sabem que são, elas fazem aquilo que não é de acordo com o que o pai diz, né? Como que é esse tempo de frustração? Como que uma palavra para você encorajar as pastoras, líderes, pessoas que lidam com mulheres, como que Deus ele tem te ajudado a superar esse lugar, né, de mulheres que você é o degrau, né, você apoia, mas às vezes a pessoa ela não tem ainda essa maturidade, esse entendimento. Como você tem lidado com essa frustração? Então, primeiro eu choro. Adoro humanidade, gente, é isso. Primeiro eu choro, depois eu falo, Senhor, ajuda ela e me ajuda a ajudá-la. Eita. A gente não tem o que fazer. O ser humano é difícil. É. Mas alguém teve paciência comigo. Eu preciso ter paciência com Sim. alguém. É estender a mão. Se a gente não fizer isso, mesmo que, sabe, tem hora que a gente tem vontade de puxar os cabelos, dar uma surra, né? Daquela Isso. banda, daquele momento, né? Isso. Gostoso que a gente tem. Depois a gente respira, e fala assim, a gente é crente. Depois a gente pode transformar, mudar, salvar, libertar, Deixa eu transformar. bater nela só um pouquinho Então, antes. vamos respirar e a gente prossegue. E quando a gente tem essa atitude, lá na frente a gente vê a mão do Senhor, a transformação que Deus pode fazer. Um dia alguém me olhou, acreditou em mim e falou assim, tem jeito. Exatamente. É sobre isso, E né, esse Isabel? olhar eu preciso ter, é o olhar de Jesus. Eu costumo, nas minhas orações, eu falar assim, Senhor, deixa eu ter o teu olhar. O olhar do Senhor ele é perfeito, ele não é olhar julgador. Ele não é olhar interesseiro. Ele não vai olhar para você e querer se aproximar de você só pelo que você tem, ou pelo que você é, ou pelo que você faz. O olhar de Jesus é de amor, é de misericórdia, é de vem, você pode. É isso. Apoiando, né? Apoiando a outra Exatamente. mulher, a outras Mesmo pessoas. a que não quer. Porque tem Mesmo pessoas que não querem. Exatamente. É. Essas são as mais difíceis. Essas são as desafiadoras, são aquelas que são desafio para mim. Eu sei que ela pode. Tem meninas que eu tenho experiência, sim, porque eu passei 40 anos da minha vida assim. Sim. Presas também a um Exatamente. Elas paradigma, uma isso, crença limitante. exatamente. Eu conheço muitas mulheres que têm essa crença limitante e que não conseguem sair daquilo. A gente vê lá, tem pessoas até que falam, eu sou infeliz, eu não estou feliz, mas eu não consigo sair de onde eu estou. Se acostumaram, exatamente, se acomodaram Isso. naquele universo e não conseguem entender que elas podem, Não sim, decidem. não se posicionam. Não se posicionam. Não se dá uma oportunidade. Porque não se quando dá você uma chance. decide assim, não quero mais, Exatamente. é uma benção. Eu vivi o meu não quero mais, chega. É isso. A gente precisa disso. Deus tem tantas coisas boas para nossa vida Sim. e às vezes a gente está querendo mudar o que não tem jeito. Mas tem Eita. gente que Né? acha. O que não tem jeito não tem mudança, gente. Ó, escuta Não aí, tem ó. mudança. Não, e tem gente também que acha que é normal. Tá legal assim. Que não enxerga. Parece que tem uma venda espiritual. E você diz, olha, não é por esse caminho, vai por esse, é melhor. Parece que a pessoa, eu acho até um orgulho, uma soberba, de achar que aquele caminho é o mais certo, né? E aí você tenta conversar, tenta aconselhar. Eu também trabalho com mulheres tudo preciosas, lá da IBA Atitude. Sou escritora também de 3 e-books. Eu estou mentoreando também mulheres também na internet. Bom, você me apresentou ela, que eu vou aprender com ela. Que benção. Sou mentora de mulheres. melhores. E tem um livro dentro da mentoria também. E
pretendo também ver se eu consigo publicar também agora na editora Du também. E continuar, né? Continuar nossos projetos, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser o canal. O canal é a ponte que as pessoas precisam saber que existe. Pode ser que a pessoa não queira passar por essa ponte. Não quero passar, porque para mim é desconhecido. Mas existe uma ponte. A gente precisa expor isso para as pessoas. Existe uma ponte, existe um outro universo, existe um outro reino, né? Um reino bom, um reino verdadeiro, um reino de prosperidade, um reino onde tudo que você aprendeu lá no passado não é verdadeiro. Você pode ser muito mais. Muito mais, é verdade. Nós alcançamos 100 mulheres que curam, porque cada capítulo é uma cura. Sim. Então são 100 capítulos já. Nossa, nós temos mais 5 livros para o lançamento, né? E assim, meu coração, só o Senhor faz isso. A Ele honra, glória, louvor. As meninas, Paulo fala assim, amor, esse lançamento parece um culto. Eu falei, mas é o que eu quero. Mas é. É o que eu quero para Ele, porque Vocês eu têm sei que ter o lançamento da Neia, gente. Eu sei de onde que Ele me tirou, eu sei a tristeza, a angústia que eu vivi. Hoje eu vivo a alegria, hoje eu louvo o Senhor, eu digo que Ele é bom, eu digo que Ele pode. Amém. E assim, por mais dificuldades que venhamos a ter, né, Josi, que as coisas... Tem notícias ruins chegam, mas eu sei que eu vou vencer todos, como eu sempre venci. E assim, é glorificando. Mais que vencedores, nós somos mais que vencedores. E assim, as histórias das meninas são maravilhosas. Fala uma história uma história de alguma que te impactou, assim, que você viu que realmente Deus ele moveu assim, uma cura assim, extraordinária. Todas essas histórias aqui são histórias de cura, né? Todas elas. Tem uma que marcou minha vida. Isso, mas tem uma assim que, nossa. Tem, foi a história da Maria. Mulheres Reconstruindo, ela não está nesse... O livro não está aqui, que eu não trouxe, gente. A Maria, ela perdeu um filho. E a Maria, no dia do lançamento, eu nunca esqueço isso, gente. E eu recebi essa mesma palavra que a Maria me deu, interessante, né? No livro da Jéssica, através da missionária Luciane Mendes, sábado. A Maria me abraçou, eu não a conhecia pessoalmente, né, só da internet. E a Maria me deu um abraço, eu levei até um susto que ela me abraçou, e ela estava muito emocionada, ela falou assim, você me desenterrou. Meu Deus. Eu me enterrei com meu filho. Lembra, Deus. Maria? Eu me enterrei com meu filho. Meu Deus. Mas você me desenterrou. E me abraçou e me deu um abraço e começou a chorar. E ali eu comecei a chorar com ela. Nossa. Porque um dia eu também estava enterrada nas minhas dores, sabe? Então, assim, são coisas, são emoções que a gente tem, né, que não tem dinheiro, não tem nada que pague. Não. Só o Senhor faz isso. Maria é uma benção, ela participou também do Joquebed. E é uma pessoa que eu aprendi a amar pela dor. É interessante, né? Sim. A dor do outro, você sente. Sim. Só que ela está curada. Olha que glória. Aleluia. Hoje ela glorifica o nome do Senhor, ela fala sem chorar, né, Maria? E é uma bênção. E eu recebi essa palavra sábado. A Josi, tomada pelo Espírito Santo, falou, vamos fazer uma oração pela Néia, porque vira culto, né, gente? Vamos fazer uma oração pela Néia já no término. E eu tinha que fazer comercial, gente, mas por isso que eu falei aquilo, porque só eu sei como eu estava naquele momento ali. Sabe, né? O Senhor sabia que eu precisava. E ao término, a Luciane me abraçou e falou para mim, Néia, eu via mulheres sendo desenterradas. Aleluia, glória a Deus. Então é Deus confirmando mais uma vez o propósito, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer ao Senhor que esse projeto venha crescer, venha trazer cura, que muitos testemunhos venham ser ditos, porque o mais importante é isso. Já temos livros em Portugal. Olha aí. É verdade, ele viaja. Vários estados, né, do Brasil está indo. Eu tenho uma irmã que está levando agora, que ela está indo para os Estados Unidos também, está levando, ela é do Joquebed. Bem bacana também isso. Então, assim, Deus tem soprado o projeto, não a Néia, né? Não precisa de nada disso. Eu tenho meu trabalho, né? Graças a Deus, e a gente faz com muito amor tudo, mas o mais importante é isso, é trazer a cura. Aquilo que eu recebi, Deus tem, sabe, levado. E é muito importante isso, quando você é curada e você levar a cura através de outras pessoas, de outras mulheres.
ministérios parados. Eu tenho testemunhos de ministérios que estavam lá, né? Eu estava parada, só Deus sabe o que esse livro fez na minha vida e qualquer uma dessas meninas, né? Tem um outro testemunho também que marcou muito a minha vida, que foi da mãe da Silvia, a Silvia do Joquebed. E foi uma mulher, já senhora, ela é, né? Ela é uma senhora e a história dela foi uma história terrível. E eu falo assim, meu Deus, como que essa mulher vive? Né? E no final, quando ela teve a oportunidade, ela chorando muito, muito emocionada, né, Silvia? Ela muito emocionada, ela falou que ela nunca imaginava na vida dela, no fim da vida dela, né? Porque ela já é uma senhora, dela viver uma emoção tão grande de Deus, é como se toda a dor tivesse sido apagada. E ouvir isso não tem preço. É coisa assim do Senhor. Então, que Deus me dê graça, né? Que Deus levante outras mulheres com o mesmo objetivo, que o objetivo seja espiritual, que seja tratamento para a alma, porque aqui tem muita coisa. Quando você lê, você vai entender o que eu estou falando, porque assim, elas abrem coração. É lindo. E assim, é muito lindo, né, tudo que você trouxe, né, porque no teu lugar de dor, Deus ele levantou um ministério, né? Então você que está olhando agora, ouvindo esse podcast, no teu lugar de dor, o Senhor pode ressignificar e começar uma jornada incrível. Ela era uma pessoa com dificuldade de ler, não era a primeira aluna na escola. Olha, contrariou todas as probabilidades. Todas as expectativas, né? Adoecida. Quer dizer, o cenário era totalmente hostil e Deus transformou ela numa pessoa que vai encabeçando projetos literários e desenterrando talentos pelo Brasil. Isso é extraordinário. Para a gente finalizar, né? Deixa as suas considerações finais, alguma frase, um versículo, algo que tenha direcionado a tua vida. Então, eu vou deixar um versículo que eu falei com o Senhor, né? Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Aleluia. Eu sempre vou estar falando esse versículo, o Salmo de Davi, e que você possa recitar, que você possa crer nisso, para que você seja liberto, para que a tua adoração seja perfeita. Deus possa te abençoar. Isso. Amém. Não coisa, não. Ai, gente, ela é muito linda, né? Fala, Bebel. Não chora, Bebel, não chora. Não chora. Eu quero agradecer, né, por esse tempo, pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que o Senhor te levará a lugares mais altos, mais profundos e que muitas mulheres serão levantadas por aquilo que o Senhor levantou em você um dia. Amém. Obrigada.